Paz seja convosco, amados. Vamos aplaudir Jesus de todo o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém. Quero dar boas-vindas a você que está aqui na igreja, no templo, e também dar boas-vindas às pessoas que estão através da transmissão, em nome de Jesus, no culto aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 11. Gênesis, o livro do começo, do início, né? Capítulo 11, e no versículo número 6. Eu gostaria que você que pode, fique em pé, só a leitura, depois se você se assenta de vez, e já fica tranquilo, tá bom? Por favor. Só mais um pouquinho, né? Gênesis 11:6 diz assim a palavra, E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Oremos. Pai, no nome santo de Jesus, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permite, através do Espírito Santo, expressar nosso louvor, nossa adoração, bem como a nossa gratidão pela salvação que o Senhor deu através de Jesus. E agora contamos com a presença do Senhor, seu Espírito, para que fale no nosso coração de uma forma profunda. Em nome do Senhor nós oramos e te agradecemos. Assim seja. Pode se assentar, amados. Amados, a palavra de Deus, ela é precisa, ela é direta e tem um objetivo. Está escrito que Deus não envia a sua palavra sem propósito. Quando Ele envia é porque Ele tem um projeto e Ele quer cumprir aquele projeto, Ele quer que aquilo aconteça. E Jesus, no livro de João 17, Ele está buscando ao Pai em oração a favor de nós. E na oração que ele faz em João 17, ele diz assim: Pai, guarda aqueles que o Senhor me deu, livra-os, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Assim como eu vou voltar para ti, eles também voltarão, porque eles confiam em mim, eles acreditam no Senhor por causa da minha palavra. E isso, irmãos, tem sido uma preocupação de Jesus em unir as pessoas, em trazer as pessoas perto dele. E aqui nós estamos lendo algo que quando acontece essa nossa unidade, grandes coisas começam a acontecer. O Salmo 133, ele declara exatamente nessa introdução da palavra que estou passando para você: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. E nesse salmo fala que nesta comunhão Deus ordena a bênção. Que se Deus ama alguma coisa, irmãos, que a gente faz, é a nossa comunhão, sabia? Quando nós estamos ligados com o outro. E até tem uma canção que a gente canta, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos. Quando o corpo está junto, ele está na comunhão, ele está na união, Deus ordena a bênção. E muitas vezes você vai perceber que você não precisa pedir. Às vezes nós estamos cantando, louvando a Deus, Deus está curando, está libertando, está fazendo coisas na nossa vida, está cuidando da nossa família, está abençoando o nosso lar, e nós não estamos entendendo, mas enquanto estamos louvando o Senhor, Ele está providenciando essas coisas, não é? E isso é legal. E esse trecho aqui, lido, Gênesis 11:6, ele é de propósito, ele é intencional. Por quê? Porque Deus viu o povo naquela época, no início de tudo, que o povo intentou fazer uma torre, chamada Torre de Babel. Traduzido é a Torre da Confusão, né? Porque é ali que Deus começou a agir. Mas eu não quero falar sobre a confusão das línguas. Eu quero dizer exatamente o que Deus reconheceu. Irmãos, Deus reconhece essas coisas, sabia? Nós estávamos louvando a Deus aqui,
e Ele está no seu trono de graça, nos visitando pelo Espírito Santo, e Deus viu em nós, neste momento do louvor, e Ele reconheceu alguma coisa em nós. E eu profetizo em nome de Jesus, que bênçãos do Senhor virão e serão derramadas sobre a tua vida. Quem crê, recebe essa palavra. E aqui diz a Bíblia que diz o Senhor, olha o reconhecimento de Deus, eles são um só povo. Por que Deus enxergou que eles eram um só povo? Porque eles tinham um propósito. Diga assim comigo, o propósito chama a atenção de Deus. Eles eram um só povo. Eles não tinham divisão entre eles. Eles não puxavam para um lado, outros para o outro lado, mas eles tinham um ajuntamento. Eles eram um só povo. O que significa, irmãos, que Paulo escrevendo aos irmãos do Novo Testamento, ele fala assim, que o mesmo pensamento e sentimento que houve em Jesus, esteja em nós. Por que ele está rogando isso à igreja? Porque não adianta Jesus vir ao mundo, morrer, sofrer por nós, pagar um preço alto, sendo que eu não penso como ele. Não adianta ele dizer, para isso vim ao mundo, para entregar a minha vida pelos pecadores, se eu que sigo Jesus não penso igual. Se o meu mestre entrega a vida dele para os pecadores, e eu como ovelha dele não penso da mesma forma, então nós não somos um povo, nós estamos divididos. E Deus reconhece que este povo de Gênesis, ele era um só povo. Mas não basta ser um só povo. Às vezes o púlpito da igreja tem a visão, tem a missão, sabe que Jesus quer, sabe que o ide a toda criatura e pregar o evangelho para aquele que crê será salvo, o púlpito sabe disto. Mas quando a igreja não entende isto, a visão, ou seja, o povo não é um, está dividido. Porque eu quero uma coisa, mas o meu irmão quer outra, e o outro irmão quer uma coisa diferente ainda. Mas quando nós formos um só povo, como membros um dos outros, corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, onde Jesus nos direcionar, nós iremos. Está entendendo isso? É importante ser um só povo. E olha que Deus reconhece aqui, no capítulo 11, Ele fala, eles são um só povo e falam uma só língua. Aqui me chamou a atenção, irmãos. Qual é a linguagem que você escuta aqui no púlpito? Ganhar almas para Jesus. Qual a linguagem que você escuta aqui do púlpito? Nós temos que ir aos perdidos. Qual a linguagem daqui do púlpito? É orar para aquelas pessoas que estão necessitadas. É através da fé ir nos hospitais. É orar por pessoas que estão doentes. Qual a linguagem do púlpito? É que sejamos um só, como Cristo é em Deus um. Se a linguagem do púlpito é ser um povo só, a linguagem da igreja tem que ser a mesma coisa. A pessoa que está do seu lado precisa ser um em você. Você precisa ser um com ela. Logo, nós que estamos aqui na frente, estamos juntos com você e você está juntos com a gente. Ou seja, tornamos um só povo e falamos a mesma linguagem. Porque se eu falo uma coisa e você fala outra, Deus não ordena a bênção. Jesus foi claro em dizer que se o grão de trigo, ele não morrer, ele não vai dar produção a mais trigo. Então é necessário, irmãos, que a gente fale a mesma coisa, a gente pense a mesma coisa, a gente venha sentir a mesma coisa. E sabe quando Jesus ele está falando sobre essa questão que o povo era um só, eu me lembrei daquela parábola lá do bom samaritano, onde as pessoas viram aquele homem semi-morto no chão, levitas, sacerdotes, passavam indiferentes, está morrendo, mas passavam e eram indiferentes. Sabe por quê? Porque eu estou no meu turno, eu estou vindo do sacerdócio, eu estou vindo que agora há pouco eu apresentei um louvor a Deus, agora há pouco eu ministrei lá no templo,
mas eu não tenho tempo para parar para uma pessoa que está semi-morto. Então eu sou indiferente. Então eu não estou falando a mesma língua de Jesus. Por que eu não estou falando a mesma língua de Jesus? Porque quando Jesus via alguém leproso, cego, mudo, doente, paralítico, Jesus parava. Aquele cego à beira do caminho gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos disseram assim: cala-te, você incomoda o mestre, você está incomodando ele está atendendo a multidão. Jesus para a multidão e chama a atenção dos discípulos, dizendo: vá lá e traga este homem até mim. Por quê? Porque Jesus dá valor às pessoas que precisam. E eu, como igreja, preciso ter o mesmo pensamento de Jesus. Eu preciso falar a mesma linguagem de Jesus. Diz Paulo: já não eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está falando a linguagem de Jesus. Ontem na rádio eu falava, né? Para o mundo eu estou crucificado, o mundo está crucificado para mim, agora só me interessa é a nova vida. Amados, essa é a linguagem. E Deus agora olha para esse povo e vê que eles estão sendo um só, falando a mesma língua. E sabe o que Deus reconhece? Que eles começaram a construir. E Ele não diz uma torre, Ele não diz um prédio, Ele não fala de construção, Ele fala isso. Isso que Deus estava se referindo era algo que não era vontade dEle. E não sendo a vontade dEle, ainda assim, Deus viu que o povo estava unido. Quando o povo está unido num propósito, irmãos, que coisa tremenda. Tudo é possível. Tudo é possível. E aí comecei a ler a palavra de Deus e comecei a entender o quê? Que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Nós podemos mudar qualquer coisa dentro de casa ou fora dela. Nós podemos mudar e ver nossa família sendo transformada. Sabe quando? Quando nós falarmos a mesma linguagem. Se eu não aprender a falar uma só língua, não ser um só povo, o Senhor não pode ser o cabeça da igreja. Sabia disso? Ele só é a cabeça de um corpo, que quando ele fala à direita, todo mundo à direita. Mas por que a gente fala assim? Ah, mas não, eu acho que melhor esse caminho aqui, ó. Esse alternativo. Mas Jesus não está mandando você procurar o caminho alternativo. E Ele fala: o povo é um, fala uma linguagem só, estão construindo isso, que não é o meu propósito, não é a minha vontade, mas se a gente deixar, eles vão conseguir. Amados, existem tantas pessoas que não estão fazendo o propósito de Deus, mas estão conseguindo, porque estão se unindo a uma coisa. E Deus, quando vê que o homem se une a um propósito, irmãos, não tem como não ser a conclusão, ou ser o sucesso, vai acontecer. Agora Deus está chamando aquela torre de isso. Imagine quando eu começar a fazer a vontade de Deus. Imagine quando eu não for mais indiferente às pessoas que estão caídas diante de mim como morto. Imagine quando eu começar a dar valor no ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Imagine quando eu começar a me importar com as pessoas que estão nas sarjetas. Imagine quando eu me importar com as pessoas doentes, com as pessoas que estão na minha casa, que ainda não chegaram à fé em Jesus. Imagine se o que nós fazemos, que muitas vezes não é nem a vontade nem plano de Deus, Ele já nos abençoa, não é? Imagine você na sua empresa, você tem uma ideia brilhante, e você formula aquela ideia, e você coloca em prática, daqui a pouco o seu diretor chega e fala: parabéns, vai ser promovido, vai ganhar aumento, né? Você está de bem com aquela direção da empresa, e você tem sucesso. Pastor, eu ganho bem, tudo que eu faço acontece, porque eu me empenho, eu luto, eu brigo para aquilo acontecer. Imagine se você fizer o que Deus está querendo que você faça, vai progredir muito mais, porque Deus sabe
E Ele colocou em você a sabedoria, o entendimento. Você parece com Deus. Deus é um Deus que constrói. Você também é uma pessoa que constrói. Agora Deus falando para aquele povo, dizendo assim: estão construindo isso. Isso não é minha vontade. Mas as coisas estão aceleradas. Está acontecendo rápido. E aquela torre começou a crescer. E olha que a palavra de Deus fala: em breve, presta atenção nessa palavra. Deus está falando: nada poderá impedir o que planejam fazer. Em breve, se nós não tomarmos a frente, filho, espírito amado, se nós não formos lá interromper, em breve eles vão concluir os que estão planejando. E a torre estava ficando alta, eles queriam tocar os céus, eles queriam chegar às alturas. Há alguma coisa errada chegar aos céus? Não. Alguma coisa chegar às alturas? Não. Mas o projeto e o propósito não é o de Deus. Assim nós, muitas vezes, como povo de Deus, estamos querendo chegar nas alturas. Queremos alcançar as nuvens, vamos dizer assim. Mas não é no projeto de Deus. Mas quando você começa a ser um povo que fala a mesma língua, que está fazendo o projeto de Deus, você ultrapassa os céus. Você vai mais longe, amados. O que Deus tem para fazer na nossa vida é grande. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos preocupados com as nossas coisas. Está escrito no livro de Oséias: a gente come, parece que não matou a fome. A gente se agasalha, o frio parece que não vai embora. Sabe por quê? Porque nós deixamos a casa de Deus deserta. Deserta no sentido de trabalho, de servir, de fazer a vontade de Deus. Está na rua, por exemplo, deixa eu perguntar para você aqui, responda só para você. Qual é a sua network? Vamos falar assim, palavra bonita, né? Mas quantos amigos você tem? Tem alguém que tem um amigo aqui na igreja hoje? Tem alguém que tem 2 amigos? Você consegue ter 5 amigos? Pastor, tem amigos, dá para fazer um time de futebol em reserva. Parabéns. Ei, são esses amigos que o Senhor tem propósito de salvá-los. E por que muitas vezes a gente não consegue? Porque nós não falamos a mesma linguagem. Nós não somos um só povo. E sabe o que aconteceu? Esse povo estava construindo algo que não era do projeto de Deus. Verso 7, acompanha na Bíblia. Diz assim: olha Deus falando para a Trindade: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o quê? Uns aos outros. Irmãos, quando a gente começa a fazer uma coisa que Deus não quer, a gente começa a falar alho, o outro fala bugalho. Quando alguém fala pedra, você entende areia. Quando você fala alimento, você entende calçado. Não há uma compreensão. Este povo falava uma língua, entendiam a mesma língua, era um só povo, estava construindo algo grande, mas não era o projeto de Deus. Então Deus falou assim: vamos descer e vamos confundir as línguas. Então Deus sabe, irmãos, que em nossa fala diferente um do outro não há progresso. Você está entendendo aqui no princípio? Deus sabia muito bem que se eles descessem lá e confundissem as línguas, o povo não ia conseguir mais. Em pleno 2024, Deus sabe disso, que quando nós falamos uma coisa diferente do outro, nós não chegamos a lugar algum. Não há como progredir, não há como acontecer. Às vezes dentro de casa, é aquele pé de guerra, é briga, marido com mulher, os pais com os filhos. Sabe por quê? Porque a linguagem não é a mesma. E quando a linguagem não é a mesma, tem confusão. O pai está dizendo: filha,
Toma cuidado. Olha com quem você anda. O que a filha faz? Ah, você é velho, sabe de nada. Eu já cresci, faço o que eu penso. Essa pessoa vai ter problema, não vai? Por quê? Porque ela não está ouvindo o pai. Então não há a mesma linguagem. E se não há a mesma linguagem, não tem a bênção do pai. Agora esse povo aqui estava construindo uma coisa poderosa. Mas eu quero frisar para você, quando não é o propósito de Deus, as coisas não vão dar certo, irmãos. E a Bíblia diz que eles desceram até o povo, confundiu a língua do povo. E o verso 8 fala: assim o Senhor fez o quê? Dispersou dali por toda a terra. E pararam de quê? Fazer o quê? De construir a cidade. Quando Deus vê que em nós não tem a mesma linguagem, irmãos, a gente começa a se dispersar. A gente não constrói nada. Passa dia, passa mês, passa ano, não tem nada construído. Porque nós estamos querendo construir aquilo que é o nosso projeto, é o nosso propósito. E Deus fala assim: eu não vou abençoar você. Ah, mas eu estou me dando bem. Está se dando bem, mas não é meu projeto. Agora você quer ver você começar a olhar para o projeto de Deus, se alinhar ao projeto de Deus? Irmãos, Deus vai trazer na tua vida, na tua mão, coisas que você nem pediu, nem imaginou. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou no teu coração, Deus vai trazer isso para você. Por quê? Porque você está alinhado ao projeto de Deus. Diga comigo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? É isso, irmãos. Quando você se alinha à vontade de Deus, as coisas começam a acontecer. Mas se você não se alinha à vontade de Deus, Deus mesmo, Ele vem até nosso meio e começa a um não entender o outro. Ninguém entende o outro. Fala: eu não quero mais saber disso aqui. Deixa eu só aumentar o meu microfone aqui, irmãos. Tá bom? Aí, agora sim. Estou achando que eu estou com dificuldade de falar, não estou? Então é isso. Deus, Ele não quer que você viva parado lá no passado. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Deus quer que você venha expandir. Deus quer que você atinja os seus propósitos. E como é que isso vai acontecer? É quando a gente começar a falar a mesma língua. A língua da oração, a língua da palavra, a língua de ganhar as almas para Jesus, a língua de não ser mais uma pessoa que vai ser indiferente a quem está sofrendo, mas estender a mão para ela, a língua de ouvir a palavra de Deus. Jesus falou assim: olha, aqueles que me amam guardarão as minhas palavras. Então, como eu posso provar que amo Jesus se eu não guardo a palavra dele? Então eu não estou falando a mesma língua. Você está entendendo isso? Porque Jesus diz lá em 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E muitas vezes você está vendo uma pessoa ali presa, amarrada, sabe? E macumbada, mas a gente está indiferente. Porque nós estamos falando uma língua diferente. A pessoa chega e fala assim: ah, eu estou sofrendo. É a vida, né? Nós sofremos assim mesmo. Nós temos tantas lutas. Mas Jesus não está querendo que você fale: é a vida, é tudo igual. Ele está querendo que você fale a palavra dele para aquela pessoa. Então Deus viu que este povo não tinha barreira, não tinha nada que houvesse restrição para que eles construíssem, não só a cidade, mas a torre, qualquer coisa. Diga para o teu irmão: não há barreira quando nós falamos a mesma linguagem. Qual que é a linguagem do crente, irmãos? É a linguagem do céu. A linguagem do céu. É por isso que Jesus falou lá em João 17: Pai, assim como eu não sou do mundo, eles não são também. Que nenhum deles se percam. Jesus, irmãos, não quer que ninguém se perca. Mas esse sentimento também é o nosso? Será que nós estamos preocupados com pessoas que estão se perdendo?
Eu não estou falando nem de pessoas fora do caminho. Eu estou falando de pessoas que estão dentro do caminho e estão se perdendo. Então, quando Deus viu que aquele propósito não ia ter como paralisar, Ele confunde. Assim também somos nós. Quando nós estamos fazendo coisas grandes, mas que não tem o propósito de Deus, começa a ter confusão. E a gente não consegue avançar. Sabe, irmãos? É um emprego que você perde, é um prejuízo que você tem, é uma saúde que você está debilitado, é um gasto que você não podia fazer, está fazendo. Parece que você respira aquela sensação de que alguém vai mandar você embora. Por quê? Porque o nosso tempo é nosso. Nós estamos preocupados em nosso projeto. Mas quando você começa a preocupar no projeto de Deus, ainda que a pessoa fale assim, ó, vou mandar você embora, você não é capaz de dizer para aquela pessoa, eu só vou sair daqui porque Deus quer que eu saia, não é porque você está falando. Eu só vou sair daqui porque Deus vai me tirar para uma coisa melhor, porque você tem certeza que você está fazendo a obra de Deus. E se você sair, uma porta se fecha, mas outras ali vão se abrir. Está entendendo? E aí o povo começou a fazer isso aqui, ó. Olha o versículo número 9. Por isso foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Por toda a terra. É por isso que tem palavras que você não compreende. O altar está falando uma coisa, você não está compreendendo. O altar está chamando você para pensar nas coisas que são de cima, não de baixo. Você não está entendendo. O altar está chamando você para chegar a Deus, porque Deus vai se chegar a você. É certo isso. E você não está entendendo. O altar está falando para você assim, olha, que nós temos que ir resgatar as pessoas do inferno. Mas você não está entendendo. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Diga comigo assim, quando não quer, dois não brigam. Mas e quando dois quer? Rola a escadaria abaixo, né, Mike? Olha, irmãos, quando junta dois bicudos, sai briga, não sai? Ajuda dois calmos, irmãos, aí não adianta. Eu falava esses dias aí, não sei para quem, que meu sobrinho e um amigo dele, não vou falar o nome não, sentava na sala e ficava assim. Um com a perna cruzada à direita, o outro com a perna cruzada do lado esquerdo. E a minha sogra fazendo um café para as beldades, né? E ficava assim, fulano de tal, qual dia mesmo que você vai para fazer aquele serviço lá de som? 22. Aí, silêncio. O que respondeu 22? E você? Vai fazer aquela gaiola quando? Ah, sexta-feira. Irmãos, a conversa assim, 1 hora sentado no sofá, e era sim, não, 22, sexta-feira. Aí minha sogra perdia a paciência, entrava na sala, vocês não vão conversar não? Aí meu sobrinho falava, nós estamos conversando, vó. Mas é uma conversa assim. Sabe aquela conversa, irmão? Você fala, vai chover, né? O outro, nossa, eu acho que vai fazer frio. Também acho. Não tem conversa. Quando nós vivemos assim, irmãos, só falando aquilo que é necessário, Deus não vai abençoar a gente dessa forma. Diga assim comigo, quando eu abrir a minha boca, Deus vai encher de palavras que eu vou ficar surpreso que tudo isso estava dentro de mim. Está cheio de coisa boa dentro de você, irmãos. Cheio de palavra de Deus dentro da tua vida. E Deus vai falar assim, abra a sua boca, porque eu vou encher. Eu vou colocar tudo que eu coloquei no teu coração, vou pôr para fora. E quando o povo começou a entender que sem Deus a confusão estava estabelecida, cada um foi para um canto, e acontecia isso. Eu falava, menino. Aí, opa, encontrei alguém na minha terra. Juntava um cantinho ali, né? Leite quente é bom para dor de dente. Opa, é do sul, vou para cá. Aí começaram a montar os grupos de pessoas.
Quem falava igual aquela pessoa ia juntando, e daí você vê as nações aí separadas, né? Cada um com o seu idioma. Mas era para ser um só povo. Deus chamou a igreja para ser um só povo, falar a mesma língua, sentir o mesmo, fazer o que o Senhor que nos salvou fez. Diz assim a palavra: de graça recebeste, de graça recebeste, de graça dai. Quem falou isso? A palavra. Quando nós falamos a mesma linguagem, irmãos, não há restrição para o povo de Deus chamado Igreja de Cristo. Tudo podemos. Paulo falou assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então não há restrição. Eu posso vencer o frio, eu posso vencer a chuva, eu posso vencer o calor, eu posso vencer a fome, eu posso vencer a falta do banho, eu posso vencer o trem lotado, o ônibus lotado, não importa, o pneu do carro que furou, a frustração do dia. Eu posso todas as coisas, porque a minha linguagem é a mesma. Eu falo como Jesus. Lembra que falaram de Pedro? Pedro: mas você é servo de Jesus. O que é isso, rapaz? Nem conheço ele. O que a criada falou? Você fala como ele. Você fala como ele. Às vezes eu estou lá em casa fazendo umas coisas assim, o Rafa está fazendo os serviços dele lá, eu consigo ver no Rafa a minha personalidade. A maneira de eu falar, ele fala. Eu consigo ver a Vitória falando, e às vezes ela tem um jeito meu, e eu vejo a pastora nela, fala: camarada, como é que pode, né? Porque fala a mesma forma, a mesma atitude, o mesmo jeito. Às vezes, até sentar-se num sofá é igual, irmãos. Até para sentar no sofá é igual. Deus quer que eu seja igual a Ele. Deus quer que eu seja igual a Jesus. É por isso que o Espírito Santo quer gerar na igreja a identidade de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele veio buscar, salvar os que estavam. E o que a igreja faz? Eu não, já estou salvo, eu estou cuidando da minha vida. É a mesma linguagem de Jesus? Não é. Quando Jesus está falando uma coisa, nós estamos falando igual a Ele. Quando Ele sente uma coisa pelo pecador, nós sentimos igual a Ele. E não ser indiferente, como foi numa parábola do bom samaritano. E aqui, só para concluir essa palavra, chegou ao final, onde Deus fala: não, esse povo está falando igual. Eles falam o mesmo idioma. E esse povo pensa igual. E este povo é um. E o que eles estão fazendo aí vai dar certo. Diga comigo bem forte: quando nós pensarmos igual a Jesus, tudo vai dar certo. Irmãos, quando você começar a pensar e fazer as coisas do projeto de Deus, tudo na sua vida vai dar certo. Eu aprendi isso cedo no meu ministério. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Eu cuido do rebanho, Deus cuida da minha família. Deus manda provisão para a igreja, Ele vai lá e cuida de mim. Quando eu estou pensando: meu Deus, e agora, um escape aparece de algum lugar, e vem a provisão, que eu não imaginava nem de onde viria, e Deus manda. Sabe por quê? Porque quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. Agora, se você cuidar só da sua, você vai ficar exaurido de suas forças, vai perder o ânimo, e vai até mesmo deixar de servir a Deus, porque não estamos falando a mesma linguagem. Amém, irmãos? Amém mesmo? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos nos falar com Deus. Deus me deu essa palavra.